Fala pessoal, eu sou o Vinícius Moura e nesse vídeo eu vou apresentar como que funciona o sistema de comissionamento por OTE aqui na Virtux Tech, beleza? Primeiro, vamos falar aqui o que que é o OTE. O OTE é um sistema de comissionamento, tá? De uma forma meritocrática dessa remuneração. Então, ele é muito utilizado em times de alta performance e ele significa On Target Earning, o target significa alvo, earning é ganho, então você vai ter o seu ganho mediante esse atingimento da meta, atingir o alvo, beleza? Aqui na Virtux ele foi adotado para você ter mais segurança financeira e para que você possa ser incentivado pelo seu próprio resultado, tá? Ele é diferente do modelo tradicional de comissionamento, porque geralmente o fixo ele é baixo, ele tem tipo um salário mínimo e o resto ali é esse variável, né, que você vai buscando ali para poder compor essa receita sua, beleza? E o OTE ele inverte essa lógica. Então ele te dá 70% de fixo, ou seja, ele te dá um salário mais consolidado e deixa esses 30% de como variável. Para que isso? Porque a ideia do OTE é a gente trazer vendedores com mais maturidade, né? Então a gente quer pessoas ali que precisam de um pouco mais de solidez para poder ter segurança, né, financeira ali da sua família, da sua vida, enfim. Então, por isso, então ele aumenta muito o nível de recrutamento, porque geralmente quem aceita ganhar esse mínimo ali e ficar sujeito totalmente por comissão, às vezes é uma pessoa que não tem muito a perder, tá? E aqui a gente valoriza muito gente que, como diz, quer crescer na vida e ter uma estabilidade bacana ali, beleza? Quando o colaborador ele atinge 100% dessa meta prevista ali, ele vai receber 100% desse variável, né? Então, ele vai receber que é 70% do fixo e os 30% como variável, né? Então, isso aí que vai acontecer. E eu falo que quando você atinge 100% da sua meta, eu falo assim, obrigado, tá? E não parabéns, porque o parabéns para mim vem aqui, quando você tá no 120, 150, 200%. Por que parabéns? Desculpa, por que obrigado? Porque esse é o acordo, esse aqui é o nosso contrato. Então, se eu fizer, eu, Vinícius, pela empresa, fizer meu 100%, pô, obrigado. A empresa, eu não tô fazendo mais que minha obrigação ali, né? Vamos falar assim. Agora, se eu for super surpreendente ali, pô, beleza. Não, parabéns, cara, você é muito forte e tal, né? Então, é assim que a gente gosta de deixar bem separado. Isso aí faz parte também aqui da nossa cultura, beleza? E o que que acontece se eu superar essa métrica? Você vai ser recompensado de uma forma exponencial. É isso mesmo. Então eu vou pegar aquela meta desculpa, aquela bonificação, né, aquela premiação que eu ia te dar, e eu vou multiplicar isso por uma vez e meia, duas e meia, assim por diante. Então, por exemplo, se você fizer 121%, te dou 1,5. Se você fizer 150, eu te dou 2, e assim por diante, tá? Então, isso aqui é bem legal. É isso aqui que faz o vendedor ficar até no dia 31 do mês, até meia-noite ali, pegando o último do último, porque às vezes você já cumpriu a sua meta do mês, mas está faltando assim um pouquinho para você multiplicar esse negócio por 1,5. Ou então você já está no e-mail e está faltando um pouquinho para você multiplicar isso por 2. Então é isso que dá esse sangue nos olhos para fazer essa meta explodir mesmo, beleza? Esse formato pode ser aplicado a qualquer setor da empresa, tá? Então isso aqui você pode ter isso na área comercial, suporte, marketing. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Então aqui temos alguns exemplos. Se for na área de marketing ou growth, né? Eu falo que marketing tem que estar ligado não à geração de lead, mas geração de deals, que são as oportunidades, são os negócios. E o deals é aquele cara que faz o hands-on, que levanta a mão e fala assim, pô, eu aceito um agendamento ali, porque eu quero ouvir um pouco mais ali da solução de vocês, tá? Pode ser feito pelo custo do lead, por taxa de conversão de campanha, crescimento ali do tráfego orgânico, porque aí não precisa ficar injetando tanta verba no tráfego pago, tá? E se for numa cadeira ali de atendimento, de suporte, a gente pode monitorar ali pelo tempo médio de suporte, da resposta, a taxa de satisfação ali do cliente, né, o número de tickets resolvidos, índice da retenção, enfim. E se for no comercial, que é o que a gente vai falar aqui, sobre vendas mensais, o volume de cliente, taxa de conversão, MRR alcançada, beleza? Aqui no nosso caso, a gente costuma trabalhar com a AR, né? A receita anual gerada a partir daquela venda, beleza? Então vamos lá. E o que é o nível de performance?
Vão ter meses que você vai performar muito bem, vão ter meses que você vai performar mal, tá? Então, se você performar abaixo de 70% daquilo que era meta, vamos supor, sua meta era vender 50 mil. Você vendeu lá tipo 15, né, 20, enfim, se foi 70% abaixo, você está sendo considerado ali como insuficiente. Você não está conseguindo ser suficiente naquilo ali que você se propôs, beleza? Nesse caso, você vai ganhar apenas o seu fixo. Então, vamos supor que você está aqui para ganhar 5 mil reais, 3 mil de fixo e 2 mil de variável. Então, nesse caso, você vai ganhar apenas os 3 mil, beleza? Consistente. Então, você está ali entre 70% e 100% da meta. Vamos supor que sua meta era 50 mil reais. Você atingiu ali 40 mil, né? Que está entre 70% e 100%. Aí sim, vou te dar seu fixo dos 3 mil e mais o percentual que você vendeu. Eu tenho que fazer as contas aqui, mas vamos supor que você vendeu lá 79%. Então, vou te dar 79% da sua meta dos seus 2 mil. Então, 79% vezes 2 mil vai dar uns mil e pouquinho lá. Então, vai ser esses 3 mil mais esses mil e pouco ali, beleza? E quando você for performático, né, que é acima... Ah, só um detalhe aqui. Então, de 70 até 120, a gente pega o proporcional. Então, se você fez 119 é 119, se você fez 71 é 71, 99 é 99% daquele variável que você tem, beleza? Agora, se for acima de 120, a mágica acontece. Eu vou te pagar seu fixo, vou te pagar a sua variável, né, os seus 2 mil, e nesses 2 mil aqui eu vou fazer um múltiplo. Então, esse aqui é o um, né? E eu vou fazer uma vez e meia, então é um e meio aqui. Se eu fizer duas vezes, é um mais um. Então, somando os dois, vai dar duas vezes, né, desse variável aqui. Se for duas vezes e meia, é um aqui do variável, mais um e meio daqui, que vai dar duas vezes e meia, tá? Então, o múltiplo vem para exponencializar esse negócio aqui. Então, com isso você vai ganhar ali, talvez, o dobro, o triplo ali, até do seu próprio estimado aqui do seu salário, beleza? Então, vamos para a próxima aqui. Rampagem. Você começou na empresa agora. Seus 3 primeiros meses são meses de provação. Então a empresa acreditou, né, no seu potencial e agora você precisa fazer isso acontecer. Então temos todo o método de treinamento. Nossa equipe é muito colaborativa, o pessoal vai te ajudar, vai te auxiliar ali, tá? Enfim. Mas o que que você precisa fazer? Continuando nesse exemplo dos 5 mil, 3 mais 2. Nesse caso, na rampagem, eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar seus 3 mil de fixo e eu vou destravar metade da sua premiação, tá? Então, dos 2 mil, eu vou destravar R$ 1.000 se no primeiro mês você bater 30% da meta. Então, vamos supor que a meta era 50 mil, você vendeu ali 20 mil. Então, você bateu os 30%. Toma seus mil. Então, você vai ganhar 3 mais mil, você vai ganhar R$ 4.000, beleza? E se você atingir no primeiro mês 100% da meta? Pô, Vini, eu precisava vender 50 mil e eu vendi 50 mil. O que que você vai fazer? Cara, parabéns. Parabéns não, obrigado, né? Eu vou te dar aqui os R$ 3.000 mais os 2 mil. Aí eu não considero 50%. Aí cai nessa condição aqui, ó. Nesses meses, se você fizer acima de 100%, calcula a comissão normal pelo método do OTE. Ou seja, mesmo em período de rampagem, se você estourar ali, eu te considero como se já fosse um vendedor ali veterano, né? E faço o mesmo sistema de comissionamento da turma ali. Fechou? No segundo mês, para você destravar esses 50%, né? Basta você atingir 50% da meta. Então, sua meta era 50 mil, você fez 25 mil, toma aqui, parabéns, vou destravar 50% da meta, então vou te dar os 3 mil mais o mil, tá? No terceiro mês, para você ganhar esses milhinhos aqui, você precisa fazer 70% da meta. Então, isso aqui a gente vem criando essa musculatura, essa maturidade. É comum o primeiro mês o resultado vir mais baixo, porque você ainda não tem as recorrências do mês anterior, tá? Então, as negociações de mais médio prazo, você está praticamente só com leads novos. Então, o que você vai fazer aqui de resultado, né, são de leads que estão mais na urgência de fazer essa compra, tá? Enfim, então acho que isso aqui ficou claro. E agora vamos falar das flags, tá? Então, isso aqui é um ponto de atenção em relação à sua performance. Se você tiver um mês abaixo dos 70% da meta, ou seja, você foi insuficiente, você vai ganhar um yellow flag, tá? Yellow flag, bandeira amarela.
E se você fizer por 2 meses consecutivos, né, a Yellow Flag, você ganha um cartão vermelho, igual no futebol mesmo. Então, 2 cartões amarelos viram um vermelho. Com esse cartão vermelho, né, com a primeira red flag, você vai ser redirecionado para um programa de reciclagem. Então, calma, não é uma demissão. A gente te volta porque, pô, tá rolando algum problema. Então, a gente precisa entender isso. Às vezes é algum problema pessoal, algum problema de vida, às vezes é uma dificuldade com a ferramenta, tá? Então, essa reciclagem é para poder voltar a sua energia ali, para que você volte a performar da forma que você performava antes, beleza? E aí a gente volta, e no próximo mês você precisa atingir sua meta, né? Obviamente. Vamos supor que você atingiu e tá lá performando super bem. E no futuro você volta a tomar essas yellow flags. Então, em algum momento, essa red flag, ela pode representar um desligamento. Não significa que vai representar. Tudo isso aqui, obviamente, depende do histórico de vida que a gente tem com a empresa, né? Que vocês têm com a empresa. Então, de novo, é uma decisão da liderança, mas é um alerta, né, que a gente precisa ficar atento aí, beleza? Progressão. Se você está performando bem, está evoluindo, por isso que eu falo que isso aqui é meritocrático, tá? Então, se você tiver 3 meses consecutivos de alta performance, ou seja, 3 meses performando no parabéns, né? Acima dos 120%, aí você vai ganhar a sua Green Flag, né? Que te possibilita a poder escolher, né? Onde eu falo, abre-se uma janela para você migrar para o próximo nível. Então, vamos supor que se você estava no nível 3 meses ali alta performance, parabéns. Aí você pode escolher, cara, eu quero migrar lá para o nível 4. Lembra que migrando, aumenta a meta, aumenta os desafios, mas também aumenta o tanto que você vai receber. Então tenham consciência nisso. Eu sempre sugiro que vocês peçam uma opinião da sua liderança, né? Ainda mais se você estiver um pouco inseguro. Às vezes é melhor segurar um tempo ali naquele nível que você está e vamos supor que você faça um quarto mês, fala, pô, realmente agora eu preciso migrar. Então, enfim, vão seguros dessa decisão, tá? Losts e churns. Aqueles ganhos, né, que são aqueles gains que fizerem o cancelamento antes de quitar a primeira cobrança, eles não são considerados como churn, eles são considerados como lost. Lost é perdido, churn é cancelado, tá? Então, por quê? Pô, a gente perdeu, o cara nunca chegou a pagar. Ele até falou um sim, assinou o contrato, foi para implantação, mas ele ficou ali inadimplente, empurrando com a barriga, e por fim ele nunca pagou nada, tá? Então a gente vai considerar esse cara como lost. Se for no mesmo mês, o que que a gente faz? Você vai lá no nosso número, vamos supor que você tenha vendido lá 37 mil. E esse cara representa um AR de 7 mil. Então você vai lá nos 37, apaga, volta para 30 mil. Então é como se você não tivesse feito essa venda se tiver no mesmo mês, tá? E o churn é aquele que já tiver feito um primeiro pagamento. Então, o churn que cair naquele mês, você faz a mesma coisa, vai lá no quadro e apaga. Se virou o mês, aí a gente vai falar da regra dele aqui, tá? Ah, isso. Após o gain, se o cliente passar por uma implantação, né, ele vai ficar nesse berçário por 90 dias. Durante esse período, você que é vendedor, você precisa ficar atento, tanto a nossa equipe lá de suporte, né, para ver se está rodando tudo bem e tal. E você pode ligar, pode fazer contato para dar essa confirmação ali com o seu cliente. Fica com isso na mão. Então, nesses 90 dias, ele está na sua responsabilidade. E se houver um cancelamento durante esses 90 dias, ele vai ser considerado esse sales churn. E o sales churn, tá? Ele ainda está em tempo de venda. Então, nesse caso, o valor residual, né, dessa compensação, vamos supor que você tinha feito um AR dele de 10 mil reais. Só que isso ele vai pagar ao longo do ano. Então, o AR é o annual revenue, é a receita anual que ele está gerando ali. Então, de 10 mil, vamos supor que ele pagou só 1.000. Ou seja, falta 9 mil para receber e ele cancelou. Eu vou pegar esses 9 mil e vou acrescer na sua meta do próximo mês, né? Do mês subsequente seu ali, beleza? Isso aqui eu acho muito legal, porque imagina que você tivesse ganhado uma comissão, te dei lá, pô, 1.000, 2.000, 3.000 reais, aí no outro mês, pô, me devolve 600, ou me devolve 500, me devolve 1.000, me devolve os 3.000. Então, isso é um método muito punitivo. E aqui a gente faz de uma forma um pouco mais, eu acho justa, né? Então, vamos supor que sua meta está ali nos 50, e no mês que vem vai virar
59, tá? Então você, pô, perdi esse cara, então deixa eu remar mais ali. E um ponto muito importante. Vamos supor que você entenda que você tem condição de fazer 50k de vendas, 100 mil de vendas. É importante você somar nesses 50, nesses 60, a média de churn mensal, tá? E geralmente, né, pelo nosso histórico, nesses 90 dias a gente tem um sales churn grande, tá? É normal, porque é adaptação, ferramenta e tudo. Passados 90 dias, o nosso churn é muito baixo, mas os 90 aqui, infelizmente, ele é alto. Então ele pode variar de 10 a 20%, tá? Óbvio que ele vai depender muito do quanto que o vendedor está fazendo esse acompanhamento. Se você está ali de perto e tal, dificilmente esse cara vai cancelar. Então sejam presentes nisso. Mas sempre considere essa margem de 10 a 20%. Ou seja, você tem que vender aquela meta e mais esses 10, 20% para você não passar nenhum sufoco, beleza? E o gain, o que que a gente considera como gain? O gain é aquele deal, né, aquele negócio, aquela oportunidade que assinou o contrato. Então, ele falou, pô, eu quero, vou ficar com o sistema, deu o sim dele ali, vai lá, faz o contrato na hora, já manda para ele receber o meu contrato, recebi, assine por favor que eu tô aqui te esperando. Então, acelerem isso aí. Assinou, meu amigo, acabou. Você pode tocar a corneta, faz barulho, faz bagunça, pega o celular, fala assim. Galera, tô aqui com o João Batista. Aí o povo vai falar assim: Oi, João Batista. Aí você fala assim: O João Batista acabou de adquirir conosco aqui o plano premium e. Peraí que a câmera tá fora. Então ele acabou de adquirir o plano premium e ele é o mais novo cliente aqui do Up Gestão. Aí o povo vai tocar corneta, vai tocar bumbo, vai fazer maior bagunça. Pega esse vídeo e manda pro João Batista. Ele vai adorar, vai falar, cara, que massa, que energia legal. Então a gente precisa trazer essa energia para o nosso ambiente, para o nosso dia e levar essa energia para o nosso cliente, e ele certamente será é, é contagiante, né? Então vai se contagiar com isso aí, vai ser muito interessante. Falando ainda de energia, acredito que vendas seja muito isso. É normal ter algum dia ou outro que tá todo mundo mais para baixo, né? Brocochô, como diz minha mãe. E aí, de repente, cara, você tem que bater na mesa, né? O nosso time, ele faz barulho, acho que tá ali nos próximos slides ali, a gente faz barulho sim, faz bagunça, e isso depende muito da gente, então a gente precisa sinalizar isso. Nossa, hoje o clima tá mais assim e tal. Cara, bate na mesa, pô, galera, vamos agitar esse negócio aqui, tá paradão demais, e toca uma cornetinha ali para dar aquela acordada, e vamos começar, vamos fazer barulho aí, beleza? Vendas é muito isso, beleza? Vamos mostrar aqui agora os níveis. Temos vários níveis para todos os gostos e sabores ali. Então a gente tem a meta, pode ser por volume, pode ser por AR. No caso que a gente está considerando apenas o AR, dependente do volume, beleza? Mas eu posso travar um mínimo, né? AR desde que o volume seja esse aqui, beleza? Vamos pegar o nível 5. Então aqui nesse caso está 3.500 com 1.750 de premiação. Então dando esse total aqui de 5.250, beleza? Então esse aqui é o 100% dele. Se ele fizer abaixo de 70%, naquele insuficiente, ele vai ganhar só os 3.500, que é o fixo dele, beleza? Se ele fizer entre 70 e 120, ele vai ganhar uma proporcional. De novo, fez 71, pega isso aqui e multiplica por 71%. Fez 99, pega o 1.750 e multiplica por 99. Fez 119, pega o 1.750, multiplica por 119, tá? Soma nos 3.500 e aí vai dar o valor ali que ele vai receber, beleza? Se você fizer aí 121%, tá? 121%, eu vou te multiplicar por uma vez e meia. Então, eu vou te dar os 3,5, pego 1.750, multiplico por 1,5. E aí você vai ganhar 6.125 reais, beleza? Oi, quanto que eu ganho se eu fizer acima de 151%? Eu já te considero como ultra performance. Aí eu vou te dar duas vezes esse valor dos 1.750. Então você vai ganhar aqui, ó, 7.000 reais, beleza? Se fizer acima, 275, enfim, aí o céu é o limite, tá, turma? Bateu um mês aqui, 2 meses aqui alta performance, 3 meses alta performance, você pode escolher para subir para o próximo nível. Então você estava aqui no nível 5,
vai para o nível 6. Aí lá você vai ganhar 4, né, de fixo mais 2 desse variável. E de repente, às vezes, o primeiro mês você foi insuficiente, mas aí você já pegou o jeito e já subiu para cá. Daqui a pouco você está batendo aqui, sobe de novo o nível. Então, de novo, você que vai escalar mediante a sua performance. Fechou? Deals. Então, Vinícius, para eu fazer esse volume, para eu poder ter esse potencial, o que que eu preciso fazer, tá? A empresa vai te dar em média, isso que não é uma promessa, mas a gente dá em média ali essa geração de 30 deals para cada closer, tá? E é sugerido que vocês busquem outros 10 deals para você fazer um pós-venda. Então, aquele cliente que você vendeu há 60 dias atrás, você joga ele no seu funil, trabalha ele, como ele já conhece você, já conhece a nossa equipe lá de implantação, ele já tem uma confiança, a probabilidade de você fazer um upsell aqui com ele é fortíssima, e isso vai incrementar suas vendas. Então, o ideal, né, é que para cada vendedor você consiga ter no mínimo esses 40 deals no seu funil, 40 deals em andamento. Se você tiver esses 40 deals e você tiver um perfil júnior, dos 40 você vai converter 4, tá? E às vezes você vai jogar um ticket médio mais baixo ali de R$ 5.000. Se você já for um pouco mais pleno, você vai jogar dos 40, 6 a 8 ali você vai conseguir ganhar. E aí você vai fazer um ticket médio ali de 7,5, né? Alguma coisa nessa linha aqui. Se você for mais sênior, desses 40, você vai conseguir converter de 8 a 12, né? Então você vai gerar um ticket médio um pouco mais alto, em torno de R$ 10.000. E aí tem um nível aqui que eu falo que é o ninja, cara. Esse cara que não tem limite, é o que é touro sem freio. Então, às vezes de 40 ele consegue performar com 12, com 20, né? Que chega a converter quase que 50% desses deals que foram dados para eles, beleza? Outro detalhe, nunca não, assim, fiquem com muito cuidado para não fazer mais de 40 deals. Se você fizer mais de 40, vai ter muita gente sem atendimento, vai ter coisa parada, suas vendas vão ficar lentas e você vai perder performance. Estou jogando essa praga aqui, você vai perder performance. Então, não façam isso, tá? Eu falo que um funil sadio é um funil que você tenha no máximo 16 negociações em andamento, tá? Aquelas negociações que passarem de 3 semanas, jogue na coluninha consultiva. Isso aqui está em andamento, mas a gente não considera essa coluna do consultiva nessas 16. Na consultiva você pode ter 30, 40, 50, e é bom você ter muito lá no consultivo, porque desses 10 que eu estou falando que você precisa puxar, você vai puxar dali também. Pô, esse cara que já tem 3 meses, deixa eu chamar ele de novo e tal. Às vezes ali ele está nesse momento de compra. Então tomem cuidado para não ficar dando lost por besteirinha, tá? Então, às vezes, aquele cara que você ia arrastar para a loja, você deixa ali no consultiva, bota um agendamento para daqui 2, 3 meses. Se você chamar lá, ô, lembra que a gente conversou? Lembro. Cara, e aí, como que tá seu momento hoje? Tô ligando só para te ouvir. Dá uma conversão fodida, pensem nisso, tá? Considerem isso. E para finalizar aqui, fazendo esse disclaimer aqui, tá? Então, atenção, igual eu já falei anteriormente, nosso time de vendas é agressivo. Tem uma máxima que eu uso aqui, que eu prefiro frear um touro do que empurrar uma mula, tá? Então, vamos ser todos agressivos. Agressivo não significa arrogante, não significa marrento. Agressivo é com energia, com sangue nos olhos de poder fazer acontecer. É gente que transpira é, deixa eu ligar a câmera aqui. É gente que transpira prosperidade, tá? Então, nossa empresa é próspera, nossa empresa transborda e quem tá ali junto vai ser próspero também, tá? Mas de toda forma que nós temos um espírito totalmente colaborativo. Quanto mais você colabora, mais as coisas vêm para você. É dividindo que a gente multiplica, tá? Então vocês vão perceber isso no primeiro dia que vocês entrarem. Tá com dificuldade numa apresentação, pegou alguma particularidade no cliente, levanta a mão que algum closer vai chegar, vai entrar na call com você, vai te ajudar, vai pegar na sua mão e vai fazer você vender e a comissão, o mérito, 100% seu, não tem ninguém devendo favor para ninguém, não é isso. Então usem isso, que isso aqui faz parte da nossa cultura. Nós fazemos muito barulho, mas nós fazemos acontecer, beleza? Então, se você viu toda essa apresentação, aqui tem um QR Code para você baixar, poder conversar, né? Poder
sentir. E eu espero que logo, logo você esteja aqui dentro do nosso time, caso você não seja. E se você já é do nosso time, que você tenha entendido tudo e ajude a explicar, a propagar aí para os novatos que estão no nosso time conosco, beleza? Pela atenção, muito obrigado. Fiquem com Deus.